Luz, câmera, ação, estamos aqui já no ar. Graça e paz a vocês que estão conosco na plataforma digital. Graça e paz aqui aos discípulos de Jesus, aqui na Maia, Portugal, desde Portugal para todo o planeta Terra. Amém? E eu creio, irmãos, que a nossa mensagem, o nosso tempo, ele vaza as dimensões que nós conhecemos como dimensões naturais, materiais, e vai para as dimensões espirituais. Então a gente está atingindo aí dimensões maravilhosas. Estamos sendo abençoados e alcançando o seu coração através desses estudos que estamos tendo. E o tema que estamos desenvolvendo é a genuína autoridade e submissão. E nós estamos, em particular, desenvolvendo um capítulo da carta aos Efésios, que Paulo escreve, e ele é prisioneiro, hein? Ele está aprisionado, ele está em prisão por questões, não é, do Evangelho, por perseguições, por ódio, enfim, uma série de situações das quais o discípulo está sujeito. Paulo está preso, mas como ele mesmo diz lá da prisão, estou preso, mas o Evangelho não. E ele escreve da prisão preocupado porque ondas de ensinos da alma, ensinos da psique, onde ideias de filosofia grega, ideias, né, ideias filosóficas que queriam amalgamar com o Evangelho, estavam penetrando na igreja, não é? E também ideias da lei de Moisés, ou seja, os judaizantes, os judeus convertidos não entenderam muito bem a nova aliança e queriam fazer uma amálgama do Evangelho com a lei de Moisés. E Paulo, ele é muito taxativo, a experiência que Paulo tem é muito real com Jesus Cristo. Jesus não cabe numa assembleia. O Evangelho de Jesus Cristo não foi feito para espaço, tempo, geografia. Jesus é vida. E Paulo teve experiência com Jesus. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Questão de tempo agora sou eu. O Evangelho não cabe em templos feitos por mãos humanas. É isso que Paulo diz. Ele fala isso lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, quando ele entra na cidade e vê a cidade toda com seus ídolos, e haviam na cidade grega, haviam templos e templos para todas as entidades e deuses do panteão grego, romano. E Paulo diz, Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas. Deus não é programado. Deus não é programado para os nossos programas. Ele é além. E aí que ensinar a igreja que a liberdade que temos em Cristo, a experiência que temos em Cristo, o Evangelho que carregamos em Cristo, não pode ser atrelado a leis, a princípios, a religiosidade. É muito além, é vida. E aí ele escreve aos Efésios, orientando, exortando, principalmente contra um ensino chamado gnosticismo, gnose, que era uma ideia de sabedoria, que tudo era uma emanação, e que Jesus, na verdade, não era um Jesus real. O Jesus que morreu, ele morreu mesmo. A emanação dele é que se espalhou pelo universo. E, na realidade, Jesus morreu, ressuscitou, se apresentou aos discípulos, e deu a eles uma ordem de anunciarem o Evangelho a toda a criatura. Então, Paulo, em síntese, ele está dizendo à igreja, aos Efésios, que ela devia estar atenta ao Espírito do Evangelho, ao Espírito de Cristo. Por isso que ele fala da luta espiritual, da batalha espiritual, que não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra poderes, mas é contra principados, potestades. E no capítulo 4 de Efésios, é isso que nós vamos abordar agora, nós já abordamos na aula passada,
ele faz uma descrição dos versos 11 ao 16 sobre alguns princípios que são importantes na nossa aquisição de conhecimento sobre a nossa posição em Cristo Jesus em relação à autoridade espiritual. A autoridade espiritual é um pastor? A autoridade espiritual é um apóstolo? A autoridade espiritual é uma igreja? A autoridade espiritual é uma denominação? A autoridade espiritual é um compêndio de doutrinamento, de usos e costumes de uma determinada associação religiosa? Do que estamos falando? O que nós compreendemos sobre a autoridade espiritual? É alguém que comanda, alguém que manda, é um déspota, alguém que diz e todo mundo tem que obedecer, alguém que fala amém, todo mundo tem que responder amém, sim, todo mundo tem que dizer sim, não, e todos têm que dizer não. Ou Paulo está aprofundando o tema, trazendo a nós o que é genuína autoridade espiritual, e é isso que nós estamos desenvolvendo. O verdadeiro homem e mulher de Deus, chamados para ser vocacionados e terem cargos e responsabilidades, funções no corpo, ele não funciona para o corpo, ele funciona com o corpo. Eu estou sofrendo um pouquinho do que a Júlia sofreu um tempo atrás. Eu cortei uma unha. Esses dias eu tirei uma unha, mas limpei a unha praticamente, arranquei ela. E nasceu uma unha nova, só que a unha nasceu encravada. E é chato. Uma unha encravada, uma coisinha pequena, que dói, lá na ponta do dedo, no extremo do corpo. Está vendo, Emília? No extremo do corpo, mas dói. Ou seja, o meu corpo todo sente. Mas para que eu possa cuidar daquela unha, curá-la e tratá-la, eu preciso mover o meu corpo praticamente todo para ir atingir aquela unha. Tem que usar minhas mãos, minha mente, tem que usar remédio, tem que usar inclinação do corpo, músculos. Veja bem, assim é o corpo de Cristo. Um pastor é alguém, por isso que o ministério quíntuplo ele funciona assim, na minha visão, o ministério quíntuplo que nós lemos aqui de Efésios capítulo 4, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do corpo. Ou seja, o ministério quíntuplo trabalha em função, em conjunto, para alcançar o corpo, do corpo para o corpo, com o corpo, auxiliando o corpo, curando o corpo, cuidando do corpo. Pastor não é um animador de auditório. Infelizmente hoje o ministério é para programas, é para crescimento, é para a melhor igreja. Amados, fuja disso, por favor. Fuja desse mundo, por favor. Saia desse universo. Esse universo não é um universo saudável, o universo da competição. Hoje nós estamos num tempo difícil, onde ministérios disputam ministérios. Hoje tem prêmio, hoje tem medalha, hoje tem troféu, hoje tem selo, tem tanta coisa, não é? Outro dia eu ouvi uma expressão, acho que foi até aqui no nosso meio aqui. Olha, a pessoa está tentando uma carreira no universo gospel. Que universo gospel? Na mente de Jesus nunca houve, na mente de Jesus Cristo, quando ele edifica a sua igreja, quando ele estabelece a igreja, nunca houve na mente de Jesus, nem dos apóstolos, nem de nenhum outro irmão ou irmã na igreja primitiva, a mente, o universo gospel. Não havia isso. O conceito de igreja templária não havia na cabeça deles, porque a igreja era corpo. Corpo não é um prédio, corpo não é uma localidade geográfica, corpo não é um lugar fechado, é corpo, que se expressa, que vive, que é intenso. Por isso que o ministério quíntuplo é aquele ministério que ele trabalha em todas as áreas da comunidade e vaza para fora, visitando. A verdadeira religião qual é? Tiago diz: visitar as viúvas, auxiliar as viúvas.
ajudar os órfãos, visitar os enfermos nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Olha o conceito da verdadeira religião no Evangelho. Não é? Então, nós estamos aprendendo que a autoridade espiritual não é a questão de você se dobrar e se render e alguém também se autodenominar e chamar para si a autoridade. Hoje um termo que está sendo usado também, ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Pegando, exportando uma ideia lá do Antigo Testamento, dos reis, sacerdotes e profetas que eram ungidos de Deus, trazendo essa ideia para o Novo Testamento. Não tem ungido do Senhor. O ungido do Senhor no Novo Testamento é só Jesus Cristo. O Pai ungiu e disse a ele ouvir. Moisés, você tem que ouvir a ele. Pedro, Tiago e João, você tem que ouvir a ele. Elias, tem que ouvir a ele. Mateus capítulo 17, monte da transfiguração. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, aleluia. A única palavra que eu vejo de unção na vida ministerial, eu não vejo no Novo Testamento um texto que fale que alguém ungiu com azeite alguém para o ministério, orando e pôs as mãos e enviaram. Pode ver, orando e impondo as mãos, enviaram eles. Oi? Só para cura. Só para cura, em Tiago. Sim. Se alguém está em trabalho de enfermo, chama os presbíteros, faça unção. E a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Tiago capítulo 5, verso 14. Está lá. Ou então, Hebreus capítulo 1, verso 9. Odiaste a mentira, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Está lá. Acho que Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com espírito de alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Está lá, como que está aí Hebreus 1, 9, esposa? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém. Leiam o Novo Testamento. Leiam o Novo Testamento. Leiam a Bíblia de Jesus. A Bíblia de Jesus, eu afirmo aqui categoricamente, e pode vir o maior teólogo do mundo, o mais respeitado. Leiam a Bíblia de Jesus, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Leiam. Vejam sintetizado todo o espírito do Evangelho de Jesus ali. Ali é a base genuína de todo o Evangelho, de tudo que nós vivemos, de tudo que Jesus extrai. Tudo que não estiver ali, não, Jesus não extrai. É peso, é acréscimo. Tudo que passar daquilo que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, meu irmão. Mas e o resto do Novo Testamento? E os apóstolos? Os apóstolos trabalharam nessa base. Tudo que os apóstolos receberam do Espírito como ensino e doutrina, nasceram desta base, dessa essência, dessa coluna vertebral do corpo chamado igreja. Então, e um desses elementos e princípios está aqui em Efésios capítulo 4, verso 11, e eu creio que nós lemos até o capítulo 4, verso 11, não é? Vamos ler então? Capítulo 4, verso 11 ao 16. Isso. Estamos aí com nossa página. O microfone está em vosso meio. Utilizai-o. Amém? Então, vamos lá. Quem quer estar com a folha? Emília? Você tem? Então, vamos lá. Miguel, que fez uma boa leitura. Esses dias eu recebi uma mensagem do Miguel. Gotas de sabedoria. Do 11 ao 15 ou... Ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém? Aleluia. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, nós estamos desenvolvendo esses 23 princípios de crescimento saudável, segundo a visão apostolar de Paulo. Eu creio que falamos 6, não é? Na aula passada. Então temos aqui mais 6 para desenvolver. Então o sétimo, Miguel, na sua página, na sua folha, está no versículo 13. Eu vou ler o versículo 13 para vocês. Efésios 4:13. Desse modo, aqui na minha versão, que é a linguagem de hoje. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Está vendo a palavra conhecimento? Aqui Paulo usa muito essa palavra conhecimento no livro de Efésios. Por que razão? Voltando àquele raciocínio que eu disse há alguns minutos atrás, né? Conhecimento por quê? Por causa da gnose. O verdadeiro conhecimento é Jesus. Ele está falando, combatendo ao gnosticismo, esse ensino de uma falsa sabedoria que misturava filosofia gnóstica, filosofia, não é? Dos estoicos, dos epicureus, enfim, e trazia uma ideia diferente do Evangelho. E Paulo combate isso, fala que o verdadeiro conhecimento, ele acontece em Cristo Jesus através da unidade da igreja. Diz aqui: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Até porque a gnose, ou o gnosticismo, ensinava que cada um poderia ser o mestre. Olha, veja bem, cada um poderia desenvolver o seu dom, a sua capacidade máxima de chegar a um nível quase que de uma divindade. E Paulo diz que se não acontecer no corpo, não há individualidade. Na igreja não há individualidade. Na igreja o conhecimento acontece através da unidade, não da individualidade. Olha que coisa linda. O conhecimento de Paulo. E Paulo estava preso. Eu fico pensando, Paulo preso. De onde vinha essa sabedoria de Paulo? Ministrar preso, poderia estar reclamando, murmurando, sei lá, revoltado com Deus, talvez numa expectativa de ser solto, advogando em causa própria, contratando advogado. Não, está escrevendo preocupado com uma situação que está acontecendo numa igreja a qual ele é fundador. Como pai, ele se preocupa. Então é maravilhoso isso, não é? E vamos descobrir então no versículo 13 quais os princípios que Paulo quer trazer à luz aqui, ao entendimento, nessa atitude de submissão ao Senhor. Ponto 7 aí na folha, Miguel. Um todo, um alvo, uma fé, igual à unidade. Um todo, um alvo, uma fé, igual unidade. Paulo fala em totalidade. Eu não consigo, como igreja, viver individualmente. Hoje é um termo que está sendo muito usado também, que eu até compreendo em certo sentido, mas também não compreendo em outro sentido. Os desigrejados, por exemplo. Hoje tem muita gente fora da igreja. No Brasil, as estimativas, segundo a informação que eu tenho, que os desigrejados, os que estão fora da igreja, são em número muito maior do que estão dentro da igreja. Está havendo uma debandada muito grande, as pessoas estão decepcionadas, feridas, decepcionadas, desmotivadas.
Por quê? Porque foram alimentadas por uma falsa ilusão. Um evangelho em que não há problema, um evangelho que tudo é ouro, um evangelho que tudo é prosperidade, um evangelho que o Senhor vai, eu chamo de triunfalismo. Eu tenho muita preocupação com o evangelho triunfalista. Essa cidade é de Jesus, a minha família é de Jesus, e não vai ter problema. Não é isso. O evangelho não traz esse tipo de promessa. Ele traz promessa, ele traz realidade, mas o evangelho também fala das nossas lutas que vamos passar. E como a alma foi alimentada, estou dizendo para vocês a questão da alma, a psique foi alimentada, a emoção foi alimentada, foi estimulado o ego do homem. Quando a realidade chega, a utopia some. Aí a realidade bate na porta. Um diagnóstico de câncer, um problema na família, um filho, né, que está com crise de identidade. Hoje, vocês veem quantas coisas estão acontecendo dentro. Gente que estava dentro do armário, que fica sendo reprimida dentro da comunidade, os pais repressores, por causa da religião, por causa da igreja, não faz, não pode, que pastores com família. Eu sempre fui muito tranquilo com os meus filhos. Eu vou dizer para vocês, nunca forcei meus filhos a nada. Ensinei a verdade para eles, dei testemunho, dou testemunho dentro da minha casa para os meus filhos, com a minha vida, muito mais com a minha vida do que ficar metendo Bíblia, colocando Bíblia aberta no quarto e fazendo toda aquela, sabe, desculpe, aquele ritual, quase que mandinga. Não adianta nada isso. Eu preciso orar, interceder e crer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso para mim mas descansado de que cada um deles vai seguir o seu caminho, vai seguir seu rumo. Eu não vou forçar meu filho a ser pastor se o chamado dele é para ser um advogado, um médico ou qualquer outra profissão. Deixar ele livre para poder exercer sua liberdade, para que depois lá na frente não venha se frustrar. Não venha depois tirar também atrasos da sua vida. Não, deixe tranquilo, ora, é servo do Senhor ao seu tempo. Hoje mesmo eu orava pelos meus filhos. Nós estávamos visitando no hospital uma irmã, e levamos ceia para ela, e senti interceder pela minha família, pelas famílias da igreja. Foi um momento ali no hospital, e nós ali fizemos um culto abençoado. O Senhor se fez presente, e eu senti uma paz de Deus abraçando meus filhos. Descansei ao meu Deus, conheço Ele, eu sei quando Ele está agindo. Do que ficar, meu amado irmão, com essa repressão, com esse legalismo, que não leva a nada. Nós temos que viver o Evangelho, ser carta aberta, lida pelos nossos filhos. Lida. Olha, meu pai, o caráter dele, a vida dele, a relação dele com Jesus Cristo é real. Não é produzida, não é mecânica. Ele não faz para se demonstrar, para mostrar, como a gente vê por aí. E quantos hoje, infelizmente, não suportaram a pressão, e aí mistura Jesus com ideologias e com política, e vira um angu de caroço, como diz o Brasil, e não chega a nada. Não, o Evangelho é simples, o Evangelho é Cristo Jesus, o Evangelho é você viver na essência de Jesus Cristo todo dia, aplicar na sua vida e, como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ver Jesus. E é importante porque ele diz aqui, um todo, como leu bem o Miguel, um todo, um alvo, uma fé, que é igual unidade. Então Paulo diz que nós temos que ser um todo, um corpo, com um alvo a atingir e com uma unidade, sempre unidos, para que nós possamos ter resultado. Ponto 8 aí, do verso 13. Alcançar o ponto máximo de desenvolvimento e intensidade. Alcançar o ponto máximo de desenvolvimento. Qual é o ponto máximo de desenvolvimento e intensidade que o Senhor tem para nós? Diz aqui o verso 13. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha o que o Espírito Santo deseja, que nós atinjamos a altura espiritual de Cristo. É o alvo máximo que Deus tem para nós. Chegar a atingir a altura dele, de Jesus Cristo.
E novamente Paulo combatendo aqui o gnosticismo, que dizendo que Jesus, ele na cruz do Calvário, aquela experiência, aquela emanação, né, se dissolveu aí no éter do cosmos. Não. O Senhor quer que nós atinjamos a altura espiritual dele, buscando o Senhor. Sermos igual a Cristo. Veja o padrão que Deus estabeleceu para nós. Ele criou, ele gerou na eternidade o Filho eternamente gerado. Ele é Deus eternamente gerado, e em Cristo Jesus ele nos criou para sermos iguais ao seu Filho em estatura espiritual. Meu amado irmão, que projeto maravilhoso, extraordinário. Por isso que eu digo que nós vamos sempre crescer em Cristo. Sempre crescer em Cristo. Amém? Ponto 9 aí. Ao longo do crescimento, maturidade, ser parecido com Cristo. Alvo do crescimento, maturidade, ser parecido com Cristo. Este é o grande projeto que nós, como igreja, como família, como irmãos, como ministério, precisamos desenvolver. Sermos parecidos com Cristo, atingirmos maturidade. Não sejamos mais como crianças, como diz aqui o texto, levados de um lado para o outro. Criança quer levar de um lado para o outro. Vai em coloca um rebuçadinho, uma xuxinha, um pirulito, uma balinha, e aí, criança, nós não somos assim. Temos o desejo de ser maduro, experimentar comida sólida. Quem pode ler o versículo 14 do capítulo 4 para nós? Quem pode ler? Júlia, você consegue ler, Júlia, aí? Vamos ler com a irmã Júlia. Efésios 4:14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Então não seremos mais como crianças. Crianças que são arrastadas por ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Veja bem, amados, todos nós estamos aqui aprendendo. Quando eu estou fazendo aqui o meu comentário e procurando ser o mais claro possível e sincero possível no Espírito de Cristo, não estou aqui sendo exclusivista, não quero ser exclusivista, achar que eu sou o dono da verdade. Não é isso. Eu tenho uma preocupação. O meu trabalho em Cristo Jesus é chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E todo o meu trabalho, meu exercício, minha função, meu ministério, o encargo que Deus me dá, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer com excelência. Para que eu possa ver uma igreja com irmãos e irmãs, formadores de opinião, que estão em casa com um problema familiar e sabem em Cristo Jesus como dobrar o joelho, ter uma resposta, ou saber esperar, ou saber agir, ou saber confiar, descansar, quando estão no trabalho, em crises conjugais, ter maturidade para dizer, não, olha, precisamos tomar essas atitudes, essas posições. Claro, viver a vida de comunidade, vão precisar de ministério, do ministério quíntuplo aqui, que atinge todo o corpo, que age em todo o corpo, mas também ter maturidade para caminhar sozinho, não ser mais criança. Criança precisa do apoio, criança precisa de aprender linguagem, criança, e aí tem várias ideias. Piaget, que foi um psicólogo que começou a estudar muito a questão de reações e de adultos, de situações de patologias de adulto, começou a entender que essas doenças eram oriundas também de muita experiência de criança infantil, do lar, uma família disfuncional, uma criança que era entregue a si mesma, enfim, tudo isso refletiu depois na vida adulta. Nós também, desde criança, precisamos ter um bom balanceamento, não é
sermos crianças na igreja e termos qualquer tipo de alimento. Ser criança também com bom alimento para que possa crescer saudável, se tornar um adolescente e um adulto maduro. Para isso, comunidade é crucial. Irmãos, não podemos ter uma comunidade pensando em evento. Agradar, fazer programa para agradar a minha alma. Minha alma não precisa ser agradada, eu preciso agradar o Senhor. A minha alma precisa ser tratada, curada. A minha alma precisa desejar ser espiritualmente parecido com Jesus Cristo. E aí está a grande bênção de amadurecer, de crescer. Sem a influência também, porque nós podemos ser influenciados também pelo psiquismo coletivo. É chamado, né? Muitas vezes a ideia, né? Chama condicionamento. Já ouviu falar essa palavra? Condicionamento. Isso é leitura, isso é linguagem psicológica. Ideia de condicionamento. Onde nasceu, por exemplo, o nazismo? Como é que Hitler conseguiu, em pouco tempo, arrebanhar uma multidão de seguidores lá do seu partido, nem lembro que partido que era lá. Partido nazista. Condicionamento. Ele era bom de eloquência, ele falava muito bem, ele tinha o poder da retórica e ele condicionou a mentalidade do povo e as pessoas todas pensavam iguais, virou condicionamento. E as pessoas, como pensavam iguais, como tinham a mesma ideia, não ousavam a questionar, porque se todo mundo pensava, a voz do povo é a voz. Conhece essa linguagem linguagem de condicionamento? A voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Então, aqui, Paulo está dizendo, chegar à estatura de maturidade não é viver por condicionamentos, é saber andar pelos seus próprios pés. Ter maturidade espiritual, viver numa comunidade, conviver com maturidade, sabendo que o maduro vai encontrar um menos maduro, e se ele é maduro, ele não vai pisar no menos maduro, ele vai trabalhar para que o menos maduro se amadureça, ao mesmo tempo que ele quer crescer mais ainda. O menos maduro, se não está em condicionamento, ele vai olhar para o mais maduro e vai sujeitar ele em amor. Por isso que diz sujeitar-vos um ao outro em amor. Por quê? Porque ele quer aprender, ele quer crescer. Aquele irmão é um irmão que dá prazer em ele crescer. Ele quer se aproximar dele porque ele sente alegria em estar do lado daquela pessoa que lhe dá sabedoria, graça e crescimento. Isso que é. Não é? Igreja, e dizer todo mundo amém, amém, glória a Deus, aleluia, vamos fazer a campanha e tal, coloca um tema, oh glória a Deus. Não é isso. Crescer, desenvolver. Amém? E por aí poderíamos falar muito mais sobre este assunto. É necessário que a gente faça, né, uma autoanálise, mas eu digo uma coisa verdadeira, sem ficar com dó de si mesmo, para poder se enxergar. E assim Poder se enxergar e estar disposto a mudar. Você fala, né, a questão do amadurecimento. Olhar para dentro e porque ver dói. as mazelas. Sim, também dói quando alguém que tem a autoridade de Deus, mais madura, nos aponta alguma coisa. Temos alguém ali, né? Isso aqui. Estamos à vontade. Não é? Dói. Quando alguém nos aponta, alguém mais maduro, fala, ó, você está aí, puxa, principalmente quem tem um ego muito forte, não é fácil, mas Deus usa. E a capacidade de assimilar uma pancada. Não, Deus fala comigo mesmo. Eu preciso, sou eu. Então, que Deus os abençoe. Quem está lendo aí tem a página aí, tem a Júlia tem a folha, Júlia? Sim. Glória a Deus. É o 10. É o 10 agora, Júlia. Medida, ser padrão, estatura, ter valor, altura.
plenitude, ponto máximo, desenvolvimento completo. Então, medida, ser padrão. Ser padrão para os irmãos. Eu preciso ser um padrão para o meu irmão. Padrão. Né? Onde ele possa olhar e ver um discípulo de Jesus que está procurando ser igual a Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando de padrão. Mas ele não está se vangloriando. Paulo não está aqui dizendo que ele é super espiritual e que ele é, né, o menino preterido de Deus. Não é isso do papai. Ele está dizendo que ele procura ser padrão. E que eu só posso ver Jesus Cristo, irmãos e irmãs, eu só posso ver Jesus Cristo na vida do meu irmão. É ver Jesus na vida dele. E que eu e nós possamos ser padrão para que esta pessoa que olha para nós veja em nós um estilo de vida à medida e estatura, ou procurando ser a medida e estatura de Cristo Jesus, como muito bem leu aí a Júlia. Estatura, valor, altura, estatura, altura, crescer. Crescer, não acho que eu crescer no sentido físico, de metros, mas crescer no espírito. Eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem, e tenho que ser melhor amanhã do que fui hoje. O desejo de ter estatura, de crescer. E leu também muito bem a Júlia. Plenitude, é isso, né? Sim. Ponto máximo, desenvolvimento. E a plenitude, ponto máximo, desenvolvimento completo. Continuamos a leitura. Júlia, pode ler o verso 14, o versículo 14 do capítulo 4. Então não seremos mais como crianças. Ah, já leu, né? Já li. Já leu, é isso mesmo, né? Não. Lá, lê mais uma vez o versículo 4. Vamos continuar aí. 14, né? Então? 14, né? Porque eu vou aqui. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Veja bem, é interessante quando nós nos convertemos, todos nós passamos por essa experiência. O primeiro amor, a experiência de conversão é um negócio muito bonito e nós somos crianças ainda em Cristo. E tudo para nós é novidade, é maravilhoso. Maravilhoso. Me lembro quando me converti, maravilhoso. Conversão tremenda, conheci Jesus. No outro dia já estava, nem sabia nada da Escritura, pregando o Evangelho, já queria falar da minha nova vida. Era algo que estava mais incendiado no meu coração. E uma outra pessoa, um irmão que vinha orar por mim e vinha falar ou cantar um cântico, parece que era uma gasolina que eu jogava mais no fogo ainda, o negócio explodia. Mas eu comecei a perceber, depois de um tempo, que toda aquela euforia, ela deveria continuar aquela alegria, mas que eu encontraria situações em que eu ia precisar de maturidade também. Que no meio de palavras, de atitudes, de aparências religiosas ou de atitudes religiosas, espirituais, também havia atitudes carnais, emocionais, de gente bem intencionada, mas que não tinha ainda clarificado muitas coisas de Deus na sua vida. E é importante que nós possamos também ter isso em mente. Não, Senhor, eu quero procurar ter equilíbrio, a palavra diz em sobriedade, a palavra diz culto racional. Nós deixamos aquele período infantil, não podemos perder o ardor, não podemos perder o fogo, a chama da salvação de Cristo Jesus, mas é uma chama agora que não queima só palha, ela começa a trabalhar em material mais nobre. É como agora nós queremos queimar e é ouro, é prata, é bronze, para poder formar coisas mais nobres. O fogo continua o mesmo, o material tem que mudar. O fogo continua o mesmo, o Espírito Santo, a matéria-prima tem que crescer.
E Deus vai sempre dando uma matéria-prima nova para nós. Podemos ser aquelas crianças levadas por tudo, que nem criança, vento de doutrina. E é isso que Paulo está dizendo. E vamos para qual é o ponto agora aí da folha? O 11. Vamos ler hoje do 11 até o 13. Depois encerramos a aula de hoje. Saber lidar e aceitar as negativas saudáveis. Saber lidar, olha aí, tá vendo o que eu falava? E aceitar as negativas saudáveis. Diz aqui, então não seremos mais. Então tem que ter um momento em que nós não podemos ser mais. Dá para entender? A Júlia hoje está, não é? Aquele tempo que ela tinha dor, quase uma criança, com a unha encravada, e chorava com a mamãe, e todo mundo mobilizava, e todo mundo chorava, e parava a casa toda, e o dedo levantado, o dedo se tornou o centro de todas as atenções. É mais ou menos isso do corpo, não é verdade? O dedo do corpo foi curado. Por aí. O dedo do corpo foi curado. Amém. Agora, ela aprendeu que teve que ter dor, passar por um processo, mas foi curado. Amém. Todo o corpo funcionou bem para curar. E deixou, tem a negativa, não posso mais continuar. Senhor, me ajuda, eu não quero mais aquelas meninices, criancices, coisas que isso é muito comum em casais, no casamento. A gente tem que crescer. Tem gente que parece que não cresce, fica com aquela meninice. E não, vamos amadurecer, sentar, conversar coisas adultas, para que o relacionamento se desenvolva maduro. Aquele negócio de ficar apontando, né? Passado, e por favor, isso aí é coisa. Nós que somos resolvidos. Ontem eu ministrava para um rapaz à noite. Eu fui buscar meu filho, era quase meia-noite. Estava lá em frente ao Norte Shopping. De repente uma pessoa me abordou. Não é? Eu percebi que ele não estava bêbado, não estava drogado, era um senhor. Ele disse, me ajude, porque hoje eu procurei emprego o dia inteiro, trabalho, não consegui. Eu disse, não conseguiu por quê? Olha, porque eu sou um ex-presidiário. Eu saí há uma semana da prisão. Falei, você teve custódia? Ele falou assim, não. Eu estive numa prisão lá em Lisboa. Eu vim para cá, eu não posso ficar em Lisboa. Lisboa não é ambiente para mim. Foi quanto tempo você pegou de pena? 24 anos. Crime grave. 24 anos. Mas 11 anos e 7 meses eu estou aqui na rua. Porque por bom comportamento, o advogado entrou e tal, eu consegui. Mas eu sou muito arrependido, eu tenho remorso do que eu fiz. Me ajude, com lágrimas nos olhos, estou com fome. E eu falei Jesus para ele. Falei Jesus para ele. Dei uma moeda para ele. Falei, espera um pouquinho aqui, ele me deu atenção. Falei, alguém que pode não só abrir portas para você trabalhar, ele quer abrir as portas do seu coração. Essa sua condenação, da sua autocondenação, esse esmagamento que você tem na sua consciência. Comecei a falar com ele, eu comecei a ouvir, aí até chegar à conclusão, e cheguei num texto que Paulo diz lá em Filipenses 3, 12 e 13, não que eu tenha chegado à perfeição, ou seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Olha Paulo nos ensinando em Cristo Jesus, maturidade. Deus quer trabalhar, esqueça, Deus vai trabalhar isso com você, ele ouviu atento, não é? Depois de despedir ele foi para a vida dele. Aquela palavra tinha ficado no coração dele. Mas vocês vejam bem, não é? Deixar essas coisas, esquecer, deletar, procurar, sabe? Quantas vezes nós sofremos por traumas e nos vitimizamos, não é verdade? Aquela sofrência, porque aconteceu comigo, e porque eu, ó Deus, nos sentimos quase que a cobaia do universo. Não, amadurecer. Na minha vida, com relação com meus pais, eu tive problemas, eu estava me lembrando de uma reação que meu pai teve, assim, que eu ajudava ele, eu ajudei muito meu pai, comecei a trabalhar novo e ajudava meu pai. O meu pai fazia entregas, ele era um negociante e eu ajudava ele. E viajava para São Paulo, criança ainda,
eu saía na cidade entregar para ele mercadorias que ele vendia. Eu era pequeno, entregava em pacotes grandes, era pequeno, já saía até entregar. E me lembro uma reação que ele teve uma vez. Ele foi para São Paulo comprar um material que ele vendia e deram o material errado para ele. E quando chegou, ele abriu assim, em casa tinha lá um lugar onde ele armazenava as coisas. Ele ficou louco, começou a chutar tudo, surtou. E eu olhando aquilo, criança, né? Vendo aquela reação do meu pai, e quando olhou para mim, eu até falei, meu Deus, é criança. Podia ter traumatizado, nada. Por quê? Porque eu resolvi tudo isso em Cristo Jesus. Essas mazelas, esse jeito. E aí entendi, fiz leituras. Meu pai, eu queria acertar errando. É meu pai, continua sendo meu pai, amado meu pai. Amém. E pensei quantas vezes, tenho certeza que ele chorou de noite, pensando no que ele fez, e não teve nem a coragem de pedir perdão, porque ele era muito orgulhoso. Está perdoado, está abençoado, porque, amados, temos que caminhar, né, cara? A vida continua. Crescer. Então Paulo nos chama para crescer. Coisinhas às vezes de irmãos, em igreja, picuinhas. O maduro, irmão, passa batido, deixa isso, sabe? Tira de letra, como diz aí o ditado popular, que nós possamos crescer, não é? Continuemos a boa leitura. Estou gostando da leitura dessa menina que cresceu, a Júlia, graças a Deus está crescendo. É para você essa aí, a 12, Júlia. Deixar as meninices e avançar para o crescimento saudável. Está vendo? Deixar as meninices. Não sei porque o Miguel deu risada, o Miguel está falando. O Miguel está rindo-se todo ali, não entendi. Deus está falando. Aí, tá vendo, Miguel? Deixar ser o menino do papai, o menino da mamãe, o menino da vovó. Muito bem. Tem que deixar. Não significa desrespeitá-la, desconsiderá-la, abandonar os pais. Não é isso. Não é isso. Não, peraí, eu não posso ser mais tratado como criança. Agora sou adulto, tenho que crescer. Lembra-se de uma mensagem que eu preguei aqui uns anos atrás? Isaac desmamado? Abraão deu um grande banquete quando Isaac foi desmamado. Quem se lembra disso? Dessa mensagem? Que Isaac, não é? Ele chegou um tempo em que havia o desmame, ele saía do peito, do leite, e começava a comer alimento sólido. No dia em que Isaac foi desmamado, acho que está lá, talvez em Gênesis 17, no dia 21, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Não é? Tem que desmamar. A mãe não vai querer, a mãe, não é? Vai chamar. Olha aí. Gênesis 21, 8. O Isaac. Então, meu irmão Isaac, ou minha irmã Isaac, você que está aqui, preste bem atenção aí. O que diz aí? Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão representa quem? Nosso pai, Deus. Toda vez que eu falo, eu quero crescer, o Senhor dá um grande banquete. O céu dá um grande banquete. A igreja vira um grande banquete. Nós temos que gerar grandes banquetes. Crescendo. O menino foi desmamado. O que acontece? Ele era atraído pelo cheiro do leite da mãe. Ele tinha fome. A mãe estava cheia de leite, não é? Aquele peito cheio, inchado de tanto leite. De repente, o pai tira a criança do seio da mãe. E o que ele fazia? Era o costume, nesse tempo aí, naquelas regiões, eles pegavam um cabrito e assavam o cabrito. Era uma festa, ele assava o cabrito para todo mundo, ou 2 ou 3, para todos participarem daquele ato. Era um ato, era um cerimonial do desmame. E a criança ficava, tipo, a mãe, ela sentava a mãe numa cadeira grande, a criança estava no colo da mãe, e os convidados vinham para o banquete, e era assado a carne, havia festa, havia vinho, havia todo um clima de festa. E num determinado momento da festa, o pai parava e diz: agora é o momento em que a criança vai ser desmamada.
ele tirava da mãe e mandava o empregado, ou ele mesmo ia e tirava um pedaço mais suculento da carne, aquela carne que estava assando e já tinha, não era o sangue, aquele líquido que sai, aquela carne suculenta, e tirava uma fatia grande e pegava a criança, colocava no outro banco e colocava o pedaço de carne na boca da criança, e a criança começava a chupar aquela carne, sugar aquele sabor daquela carne temperada, aquela carne gostosa. E quando isso acontecia, o cérebro da criança, educação, o cérebro da criança o quê? Despertava, pá, já assimilou, já gravou, já entrou no HD. E aí, a criança, a partir dali, aí a mamãe, na escondida, às vezes queria dar mamãe, porque a mamãe sente a falta, a criança empurrava. Por isso a criança, ela rejeita. Nós temos que ser crianças que rejeitam leite, que só aceita alimento sólido. Amém? Para crescer. E, terminando o versículo 12 agora, também, até o 13. Não ser relativista da fé. Ter convicções bem assentadas, fundamentadas. Não ser relativista da fé, levado de um lado para o outro. Um dia eu sou, um dia eu não sou. Um dia, o relativismo é isso, não é? A verdade de hoje não será a verdade de amanhã. A ideia relativista é isso. Hoje, o que é conceito verdadeiro pode amanhã não ser. Acontece? Pode acontecer. Hoje, experimentos científicos, ideias, não é, que nós temos do cosmos, hoje pode ser uma coisa, amanhã numa nova descoberta pode ser relativo. Agora, na fé não. A fé não trabalha com relativismo. A fé é concreta. Não sejamos mais levados relativamente ao vento, nós sejamos maduros, em nome do Senhor. Sendo assim, terminamos a aula de hoje. Espero que seja elucidativa para nós, para você que está aí. Um abraço para todo o pessoal do CEPAM, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste, Norte. Deus os abençoe onde chegar esse vídeo, que possa edificar. Amém? Não somos exclusivistas aqui não, tá bem, queridos? Não queremos aqui ensinar a verdade, nós queremos ensinar a realidade, porque Jesus não é nem verdade, ele é realidade. Que Deus abençoe a nossa vida e os alunos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.